A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD aqui no canal Denis Pereira Oficial. É um prazer receber todos aqui. Quero já agradecer e louvar a Deus por tua vida, pastor, dirigente, presidente, coordenador, superintendente, professor ou aluno da escola dominical, enfim, para todos os que amam o ensino da palavra de Deus, sejam muito bem-vindos. Você que está começando agora, está até meio assustado, foi quase que laçado para dar aula na EBD, nós estamos aqui para ajudar você. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor a minha vida, a minha família, o meu ministério. Temos viajado o Brasil ministrando a palavra de Deus em congressos, acampamentos, enfim, eventos, conferências, EBFs, e será em 2020, querendo Deus, um prazer cooperar com a sua igreja, com o seu evento, com o seu departamento. Então vamos a mais uma aula da EBD. Lição 8, classe de adultos. Reprisando aqui, não está inscrito no canal ainda? Inscreva-se no canal, meu irmão. Siga o meu Instagram, Denis Pereira Oficial. Me ajuda a chegar a 10k, irmão. Vamos lá, segue o meu Instagram, tá certo? Dá like aqui no vídeo, clica no joinha. Comenta aqui embaixo, aqui, fala de onde está assistindo, o que está achando das aulas, abre o material em PDF. Nós estamos aqui para trabalhar e servir aos irmãos. E se esse material é bênção para você, tem sido bênção para você, compartilha com todo mundo, compartilha geral. Lição 8, classe de adultos. O início da civilização humana. O texto em destaque, o texto áureo, está em Gênesis 4,17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Quem que edificou a cidade? Caim. Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Por quê? Porque a vida do homem, o objetivo principal do ser humano é glorificar a Deus. Texto bíblico em classe, Gênesis 4, de 1 a 16. Nesta lição, estudaremos a origem da civilização humana. E para tanto focaremos o capítulo 4 de Gênesis. Por quê? Porque é exatamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Deixa-me ver aqui uma coisa, o que significa, irmãos, a palavra civilização. Me dá uma curiosidade aqui e a gente vai pesquisar aqui. O que significa a palavra civilização? Conceito, definição da palavra civilização. Nós vamos ver que civilização é marcada tanto por conflitos, dissoluções e violência. Bom, civilização. O conjunto, não gostei dessa explicação. Eu não gostei. Bom, ação de civilizar, né? Construção de cidades. Pronto. Tá aqui, gente. É um conjunto de aspectos peculiares. É que eu queria ver, mas é isso aqui mesmo. Ó, é isso aí. Tipo de sociedade ou de cultura que se desenvolve a partir da influência de um povo numa certa época, cujas características específicas serão transmitidas a gerações que se seguirão, por exemplo, a civilização maia. Por exemplo, ele coloca ali, tá? Interessante que nós vamos ver aqui hoje. Né, o ponto central, fundar uma sociedade que glorifica a Deus é o que o Pai espera do homem. Definindo civilização, né, a origem da civilização humana. Então, a gente viu ali, está aqui no dicionário Wise. É o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país, de uma sociedade. Tá? As pessoas acham que se Adão não tivesse pecado, não teria nada disso. Teria da mesma forma. Deus não colocou Adão na terra e mandou ele povoar a terra para nada. Assim como as pessoas acham que a gente vai para o céu, ficar sentado no sofá jogando Free Fire, assistir Netflix. Meu irmão, muita coisa vai acontecer. Bom, o casamento como base da civilização. Tá? O casamento como base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Tá? Por isso que o inimigo luta tanto contra a sociedade, que tem a ver com a civilização.
Por quê? Porque ele sabe, ele luta luta tanto contra a família, porque a família é a célula máter de tudo isso. As civilizações, a sociedade vem a partir da família, o Estado, a igreja, tudo é a partir da família. Então, se você destruir a família, você destrói tudo isso. E também vale lembrar que o casamento, que a família, que marido e mulher, esta instituição de casamento, homem e mulher, elas prefiguram, simbolizam a união de Cristo e da igreja. Quer abrir um parênteses? Quer saber um dos motivos por que qualquer outro tipo de união relacional, enfim, que marital, não é? Conjugal, que não seja entre homem e mulher, é pecado aos olhos de Deus? Um dos motivos é esse, porque o símbolo que Deus escolheu para simbolizar sua união com a igreja e a família é homem e mulher, é o casamento. Então, quando o casamento acontece que não é entre homem e mulher, é uma afronta ao que Deus estabeleceu como símbolo do seu relacionamento entre o seu filho e sua igreja. A subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio de subsistência humana. Tá? Então, novamente, Deus não colocou Adão lá para Adão ficar sentado na rede, jogando Free Fire, assistindo Netflix, né? Assistindo futebol, BBB 2020. Claro que não, gente. Adão tinha que trabalhar e muito. Imagina que... Parece assim algo tão simples, né? Dar nome para bicho. Cultivar a terra, dominar a terra. Dominar a terra é cuidar da terra. Dominar a terra é preservar a terra. Ok? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Há um provérbio que diz que o trabalho dignifica o homem. Então Deus não criou uma geração de vagabundos, não. Deus criou pessoas trabalhadoras, até porque Deus trabalha. Então aqueles que ele criou devem trabalhar também. Agora, o que aconteceu é que após a queda, o trabalho tornou-se um enfado, né? Então, a canseira exacerbada por causa do trabalho, não é? E a própria degradação do planeta criou todo um ambiente onde trabalhar deixou de ser simplesmente prazeroso e passou a ser também cansativo. Mas quando nós entendemos o trabalho como bênção de Deus, o trabalho como uma forma de nos sentirmos úteis e de sermos úteis para a civilização, para a sociedade que vivemos, para a igreja, para a família, então há prazer no trabalho também, ok? Muito importante. Tópico 2, civilização e conflito. Observemos agora como a inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão, dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, agricultura e pecuária. Tá? Agricultura e pecuária. Abel dedicou-se ao pastoreio, né, a cuidar de animais, não é? E Caim se tornou um lavrador, não é? E o que aconteceu é que numa convergência ali das atividades, quando eles foram oferecer algo ao Senhor, Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a oferta de Caim. Caim foi lá e matou seu irmão. Então nós percebemos aí que Caim não entendeu nada, né? Ou seja, quando você oferta algo a Deus e ele não aceita, você não tem que culpar o outro. Mas Caim achou que o problema estava no seu irmão e não em si mesmo. E deixou-se levar pelo ódio, pela inveja, matou seu irmão. A cidade de Lameque, Enoque, e não pode confundir com o piedoso ancestral de Noé, foi o nome da primeira cidade fundada na terra. Tá? Essa cidade foi marcada por violência, banalidade, tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis e em seguida celebrou seu duplo homicídio com uma poesia. Tá? Então nós precisamos ter um cuidado muito sério em relação a isso, porque a ditadura da morte está aí, com a legalização de aborto, com a eutanásia e tantas outras coisas. O homem se sente seduzido a praticar algo para o qual ele não tem autoridade, porque a vida humana ela é dada por Deus. Mas, desde então, a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances e filmes. Então, você vê hoje a indústria da morte, a indústria do homicídio, enfim, mostrando em imagens, em vídeos e filmes
Eu não estou falando aqui de obras de ficção, eu estou falando da apologia, a cultura da morte, a cultura do ódio, a cultura da matança, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, ok? Muito bem. A tecnologia. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos. Deixa eu falar para o menino aqui, ó, no meio da gravação mesmo. Tô gravando. Pronto, e deixa eu dar um F4 aqui, que aí a gente não é incomodado mais. Vamos lá. Do texto bíblico inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que os filhos de Sete, não é? Então, assim, eles começaram a olhar e se sentir seduzidos pela civilização de quem não temia Deus. Esse é um grande problema, não é? Porque realmente, às vezes, parece que o ímpio prospera mais do que o justo, não é? É um grande ato de sedução quando nós olhamos para o lado de lá e nós percebemos que alguém está prosperando, nós percebemos que alguém está conseguindo, enfim, prosperar e crescer, e nós ficamos olhando e temos que tomar cuidado. Por quê? Porque nós podemos ser tentados. Tem um salmista, se não me falha a memória, que é o Asaf, não é? Eu só não lembro aqui o texto que ele escreve, aonde ele diz que ele olhou para a prosperidade dos ímpios e ele falou: meu Deus, olha aqui, ó, é isso mesmo, Salmo 73, com toda certeza Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha que coisa! Eles não passam por crises e sofrimentos e têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso, a soberba lhes serve de colar e em seu orgulho se vestem de violência. Então, Asaf, ele quase caiu. Aí, ele olhou, olha o que diz no 15. Caso levasse efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem de teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças, até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Aí no verso 28, eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Então, Asaf entendeu que, embora parecesse que tudo ia bem para os ímpios, o destino deles já estava selado, assim como o destino de alguém que desce por um caminho escorregadio vai acabar no abismo. Tópico 3. O Deus que intervém na civilização. Criador e Senhor de todas as coisas, Deus tem direito de intervir tanto na biografia de cada um de nós, quanto na vida das nações e na própria civilização. Veremos finalmente que o Senhor Jesus é a única esperança da civilização humana. Presta atenção nesse tópico. A intervenção na biografia de cada homem. Deus interveio diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, Caim e Enoque. Ele assim o faz não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar aos seus servos. Indiretamente, o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por ele constituídas. O que isso significa? Que Deus
não está respeitando o livre-arbítrio dos homens? Não, pelo contrário, isso é o cuidado de Deus. Ou seja, Deus não criou o mundo e deixou-nos aqui a própria sorte. Não, Deus sempre que é necessário e que Ele quer em sua soberania, Ele intervém para a nossa proteção, para a proteção dos fiéis, para a proteção do homem que Ele criou, para a proteção da humanidade, para a proteção da civilização, para mostrar que não é como muitos dizem que Deus criou o planeta Terra, os seres humanos, e nos abandonou à própria sorte. Pelo contrário, nós estamos debaixo do cuidado de Deus. Por isso que muitas vezes Ele interviu na história e Ele intervém para proteger, para guardar, para punir e também para preservar a vida das pessoas. A intervenção na história da civilização. No período da história sagrada, abrangendo o Antigo e Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. Então, Deus vem intervindo sempre na história para viabilizar a própria humanidade. Eu diria que a maior intervenção de Deus na história é o advento de Cristo, a encarnação de Cristo, a vida de Cristo, o ministério de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. É a maior intervenção na história. Existe um antes e depois de Cristo. Esteja em que ambiente estiver, seja de qual religião for, antes e depois de Cristo. Antes e depois de Cristo. Então o nosso Deus intervém na história para proteger, para guardar e para viabilizar a humanidade, para viabilizar o homem que Ele criou. Jesus Cristo é a única esperança para a civilização humana. Às vezes somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a este mundo apenas para salvar indivíduos. Todavia o amor de Deus não se limita às biografias, porque Ele, amando o mundo de tal maneira, enviou o seu unigênito Filho para salvar a todos, inclusive a civilização e a história. Na grande comissão, somos instados a evangelizar até os confins da terra, porque o evangelho redime tanto pessoas como povos e civilizações. Se você ler Atos capítulo 19, do 1 ao 20, você vai ver, se não falha a memória, que por 2 anos Paulo fica em Éfeso pregando a palavra, anunciando a palavra, ensinando a palavra, e a Bíblia diz que o ensino foi tão forte que as pessoas, sem que ninguém mandasse, elas começaram a ir para a praça pública, levando os livros de magia, fizeram uma grande fogueira e queimaram aquilo em praça pública. E a Bíblia diz ainda mais, que eles vinham e confessavam arrependidos os seus pecados. O que é isso? O efeito da palavra, do evangelho, da obra de Cristo no meio de uma sociedade. Toda Éfeso foi abalada pelo poder do evangelho. O evangelho é poderoso para salvar pessoas e ele é poderoso para transformar uma sociedade, transformar comportamentos, transformar conceitos, transformar pensamentos. Por isso que a grande comissão é: ide fazer discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Todos aqueles que crerem serão salvos. E o evangelho é poderoso para transformar um homem, uma mulher. E ele é poderoso para impactar toda uma cidade, toda uma nação. É só você olhar para a história. Inglaterra, Grã-Bretanha, os próprios Estados Unidos, o próprio Brasil, o que viveu e o que está vivendo. O poder de Cristo, o poder do Evangelho, que não é vergonha para ninguém, é poder para a salvação. O Evangelho transforma vidas, transforma culturas, transforma civilizações. Amém? Deus abençoe sua vida. Forte abraço, assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal. Ótima semana para todos e até a próxima aula. Deus abençoe.